Pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui para mais um webinar. Hoje vai ser um bate-papo muito legal com convidados ilustres, né, que eu já vou apresentar. A gente vai falar um pouquinho de Dia do Consumidor, comunidades digitais, influência, o futuro, para onde está indo o nosso mercado, né, da Creator Economy, e, obviamente, mostrar um estudo inédito, né, que o Fê, daqui a pouco se apresenta, fez para a gente entender um pouquinho sobre o poder das comunidades digitais no contexto do marketing digital de hoje, né? O quanto as marcas e as agências se inserirem nas comunidades gera mais resultado, seja de awareness, de conversão. Então, esse é o bate-papo de hoje e a gente vai conversar um pouquinho aqui com dois convidados. Aqui na minha frente esquerda, Fê Kovac, se apresenta aí para a galera rapidinho, por favor. Sou cientista, Head de Data Science e Inteligência Artificial da Spark, com a missão da gente trazer automatizações e a inteligência artificial como o coração aí de uma proposta da gente sempre estar olhando mais dados com mais acurácia, com mais velocidade, com mais veracidade, e o Data Science como sendo a régua do nosso negócio, sempre tendo modelos estatísticos confiáveis e que não seja só inteligência artificial como a carinha para vender. Consegue baixar o volume da TV aí, Gui, por favor? Boa. Valeu, obrigado. Mas os nossos modelos sempre sendo pautados na maior velocidade possível com a estatística como core do negócio. Boa. Fechou. E aqui do meu lado direito, o nosso co-CEO, founder da Spark, Grupo PIC, Resenha. Bem-vindo, Pinho. Obrigado aí pela tua presença. Obrigado aí por me convidar no seu videocast. Eu falo para cá? Para cá. Boa. Vou buscar contribuir com vocês com o olhar de como as marcas têm olhado as melhores práticas de uso de creators e como elas entram de modo endêmico dentro das comunidades, que geram muito mais retorno do que public posts ao léu, como a gente vê muitas marcas ainda fazendo e não extraindo o melhor potencial do marketing de influência. Boa, show de bola. Galera, se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui no chat do YouTube. Nosso time tá ligado aí nas perguntas. A gente também vai ter um momento, mais no finalzinho, para vocês tirarem dúvidas, questões. Vai ter um momento bem prático também, que a gente vai mostrar um estudo com o Fê. Então, assim, é 1 horinha, então é rápido. Sei que a gente está no horário aí comercial, mas deixa a nossa aba aberta e não perde nenhum detalhe do nosso conteúdo. Sobre o que falaremos hoje, pessoal. Primeiro ponto, tá? A importância das comunidades digitais para o Dia do Consumidor, mas não só para o Dia do Consumidor, tá? Nós temos algumas datas aí no ano, e é um ano bem agitado, né, por si só. Tem Copa do Mundo, Dia do Consumidor, Black Friday, etc. Então é só o começo aí de 2026. E a gente está enxergando, né, quando eu digo a gente, o Grupo Spark, que as comunidades elas se tornaram hoje um grande pilar da influência, tá? O motor da influência, a gente vai falar sobre isso. Como as marcas podem participar dessas conversas em datas comerciais de forma assertiva, como descobrir novos territórios meio que ilógicos, né? Então, como assim? Para uma academia, talvez o público fitness seja lógico, mas talvez existem comunidades, territórios que o dono da academia, o diretor de marketing da academia ainda não descobriu ainda. Então a gente vai falar sobre isso. E, obviamente, como usar, né, dados e tecnologias que o Grupo Spark, junto com a Rio Mandeira, estamos desenvolvendo para ajudar você, marca, né, você, enfim, que trabalha numa agência, a otimizar processos, a tornar a influência cada vez mais mensurável também. Muito via AI, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Bem rapidinho, mas no máximo 50 minutos, tá? Menos aí com uma call que vocês têm. Vão participar no chat, deixar a nossa aba aberta e, por último, mas não menos importante, nós vamos fazer um sorteio da nossa squeeze super desejada. Então, sempre que a gente faz esse webinar, a galera gosta de adquirir aí, de ganhar, na verdade, né, a nossa squeeze. E dessa vez
quem escanear esse QR Code, além da gente entender quem está conosco agora no ao vivo, no final a gente sempre faz um sorteio, dessa vez além da squeeze a gente vai sortear um porta-cabos, que é super útil, eu tenho o meu time tem, para se organizar aí na mochila, tá? Então, escaneia o QR Code, preenche até para a gente te conhecer melhor, depois entrar em contato, conversar, entender as suas dores e como que a gente pode te ajudar da melhor forma. Fechou? Eu queria trazer uma provocação já assim de começo sobre o Dia do Consumidor, né? O Dia do Consumidor, ele não, cada vez mais não é sobre apenas ofertas, é sobre pertencimento. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Fê. O quanto as marcas e as agências precisam olhar para essa headline aqui, pertencimento, nos dias atuais, e como que elas conseguem se preparar para isso, dar um start. Sim, sim. Eu acho que a gente vive um mundo onde as informações elas estão cada vez mais pulverizadas, a gente é bombardeado por milhões de informações, milhões de marcas e pessoas e banners e mídias. Se você não tem, às vezes eu estou andando no metrô, eu estou em algum lugar com bastante gente, eu vejo as pessoas no story, chega uma publi, a pessoa aperta como se fosse um jogo de passo-repassa, assim, o mais rápido ela conseguir apertar para sair da publi, ela ganhou. Hoje os creators que conseguem criar suas comunidades, elas têm um engajamento muito maior dessas comunidades, a gente tem dados aqui mais para frente que vão corroborar com essa premissa, mas eles conseguem engajar num ponto que eu acho muito relevante, que é a empatia que a comunidade ela está interagindo entre si e com o creator, e entender que ele apoiar o creator consumindo uma marca, num cupom, falando de um parceiro que esse influenciador tem, mais conteúdos, e melhor serão aqueles conteúdos daquele influenciador que a pessoa acompanha toda a live, toda story. Então ela vira um parceiro do influenciador para o consumo daquela marca e um parceiro da marca. Então, assim, as marcas que conseguem ouvir o que as comunidades estão falando, eu acho que é muito mais sobre isso, ouvir o que as comunidades estão falando, o que elas estão buscando, o que elas estão valorizando, e a partir disso criar, né, conteúdos, criar ofertas, criar parcerias com creators que vão atender ali o que essas pessoas da comunidade mais buscam e mais querem dentro de produtos, serviços. O que você acha, Pinho, assim, sobre esse assunto? Eu entendo que cada vez mais com um volume muito grande de produção de conteúdo, cada vez mais as marcas investindo mais nas plataformas. Hoje, o investimento em digital no Brasil já passou de TV aberta. Cada vez mais produção de conteúdo, junta-se a isso, AI. Sim. Então, cada vez mais o feed das pessoas vai estar lotado de conteúdo. Então, se há 5 anos atrás a gente falava sobre economia da atenção, eu entendo que hoje a gente vive na economia da intenção. E para você conseguir essa intenção, porque hoje você está deitado lá em casa, scrollando, antes de dormir, o like você dá praticamente sem querer. Sim. Então, o desafio é muito maior das marcas de construírem relevância em todo esse ambiente. Então, se você continuar só investindo em public posts aleatórios na sua próxima campanha, você vai eternamente morar de aluguel, né, dentro das plataformas. Enquanto, a partir do momento que você traz dados, orquestração estratégica, usa a capacidade de entrar nessas conversas de modo muito mais endêmico, dentro dessas comunidades, e tendo uma conversa que você não é uma interrupção, você está fazendo parte de algo relevante que está dentro da cadência do que o creator construiu naquele ambiente, seus resultados são muito maiores. Hoje a gente vê vários cases de marcas que conseguem, inclusive o seu viral, o famoso estourar a bolha, só que eles sequer conseguem saber o que foi aquilo, qual foi a metodologia usada para aquilo virar uma escala de repetição. Porque não tem a metodologia, não tem
a mensuração. Então, Então, essa capacidade de planejar, executar, mensurar, e isso se retroalimentar em aprendizados, que eu entendo que é o desafio das marcas que vão vencer nesse ambiente com tanta produção de conteúdo. Não, excelente, excelente, pessoal. Muitas dicas só nesse comecinho aqui de webinar. Anota aí no bloco de notas e qualquer dúvida, só nos puxar. Eu trouxe aqui também, Fê e Pinho, alguns dados que reforçam isso que a gente está falando e como que o consumo ele mudou e, enfim, está em constante transformação. 54% adora saber os produtos e marcas que os influenciadores usam. 80% já comprou produtos indicados por influenciadores. Eu acho que, quando eu olho para a minha rotina hoje, a minha, da minha esposa, enfim, família, quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer qualquer coisa, o influenciador faz parte. Né? O feed do TikTok, montar um roteiro de viagem, seja o que for, comprar um bem de consumo, né? Avaliações, tudo isso faz parte hoje do dia do consumidor, inclusive. Porque não dá do nada fazer uma publi, como o Pinho falou, e beleza. Você pode até ter bastante like, mas vai mensurar, vai conseguir criar uma consistência, né, de marca com embaixadores, enfim. Outro dado, 87% acha importante que o influenciador digital tenha valores e opiniões semelhantes às suas. E sobe para 95% dentre os seguidores que confiam totalmente no influenciador. E um último dado aqui para vocês, 41% prefere ver anúncios com influenciadores da sua região. E isso fala bastante também sobre o próximo tópico, que são as comunidades digitais, né? Micro-influenciadores, influenciadores menores ali das regiões. Isso tem um feeling, um match, né, maior também com o consumidor. Eu queria te ouvir, Fê, também sobre isso, sobre o poder hoje que está, enfim, o mercado como um todo olhando com mais carinho, com atenção, profissionalização para micro, médios, enfim, nano, creators, nichados, né? Eu acho que os dois pontos cruciais aqui, a primeira é a confiança, você, a partir de creators que geram confiança para sua marca, que geram confiança no consumo do seu produto, que conhecem, né, as necessidades ali dentro da utilização de um serviço ou de um produto e passam uma confiança. E aí, dá alguns exemplos aqui. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre o setor automobilístico e eu vi que a comunidade automobilística perdeu completamente a confiança em alguns atores e mídias que falam sobre carro. Porque parece que foram contratados pelas montadoras, parece que e alguns novos influencers que chegaram com uma perspectiva em não aceitar publi de montadora e só aceitar publi de roupa, eles estão ganhando muito mais relevância por esse fator confiança. Então, eu confio no que essa pessoa está falando, confio nos atributos que ela está colocando, ela conhece aquilo mais do que eu. Acho que todo mundo já foi impactado em certo momento em alguém que foi em algum restaurante e você olhou e falou, puta cara de publi isso aqui, não tem cara de um review sincero. E outros que você olha e fala, pô, legal, ele realmente fez um trabalho sério, eu confio no que essa pessoa está falando, logo, quando eu confio, a minha tendência de compra, consumo ou consideração de compra, ela acaba sendo muito maior. Então, acho que esse nível de confiança traz, que eu acho que aí é outro ponto que eu acho muito relevante, é a construção de marca. Então, toda a construção de marca ela tem que pensar nessa confiança. O nível máximo né, da relação que alguém tem com uma marca é a fidelização e você ser um advogado da marca. E você só se fideliza e é advogado da marca quando você confia 100% na marca. Então, se a gente pensar nas marcas que a gente confia, que a gente admira, que a gente é fiel, a gente vai confiar nos atributos, a gente vai confiar na ideologia da empresa ou em vários outros pontos. Então, gerar esse valor de marca com creators, com mídias, com páginas, principalmente nesse fator confiança e ter relacionamentos duradouros com influencers, deixar ele ser mais também
propositivo em usar a linguagem dele. Então, todas essas estratégias que a gente pensa no dia a dia da Spark, que são relevantes, é muito assim, para construir marca, e muito disso também passa pela confiança que as comunidades têm nesses influenciadores. Não, com certeza. Pinho, como você enxerga hoje aqui na Spark, no grupo, as questões com micro-influenciadores, esse pessoal nichado, regionalizado? Me conta um pouco como você enxerga a estratégia de influência com esses perfis. E a importância disso, né, para a marca. Eu entendo que a visão de uma estratégia de comunicação creator-centric, nunca sei para olhar para cá, para onde você quer que eu olhe, Vini? Pode olhar para mim. Cada vez mais os creators têm papéis. Então, entender o porquê eu estou contratando aquele tipo de criador de conteúdo, em que modelo de contratação e o que eu espero dele. Então, hoje, obviamente, os grandes influenciadores, eles trazem novas audiências, eles trazem um endosso forte para uma base para fora da própria audiência dele, mas o que os micro e nanos influenciadores crescem cada vez mais é justamente porque eles têm esse poder de conversa olho no olho. Dessa proximidade, que é quase aquele seu amigo que está sentado na mesa do bar, que é expert em algum assunto que você se interessa, mas não sabe tanto. E aí que é o poder que eles têm. E obviamente, com um volume gigantesco de criadores de conteúdo, micros, nanos, a necessidade de você ter tecnologia, seja para identificar os influenciadores mais adequados, para mensurar isso, para aprender, ela é essencial. Na mão e no Excel não rola mais. Não rola mais. E uma beleza que traz este modelo de micro-influenciadores, que antes a gente tinha um aprendizado que para você construir relevância no seu negócio, uma marca grande, ela tinha que ter a mesma comunicação para muita gente. Seja numa campanha de televisão, seja num anúncio de mídia exterior, seja numa influenciador muito grande. Hoje, com o poder dos dados, o poder que os micro-influenciadores têm e o poder da tecnologia para operar isso em larga escala, você consegue construir mini peças de comunicação para mini audiências, através de creators que são relevantes naquelas comunidades. Ou seja, a marca consegue ser mais assertiva. Extremamente assertiva e modular, e ao mesmo tempo falando com muita gente. Porque antes, ou você falava com muita gente do mesmo modo, ou você fazia aquele CRM, mas com um custo muito alto por impacto. Hoje, com a tecnologia, com o volume que as redes sociais têm, é a primeira vez que as marcas têm acesso a criar conteúdos super nichados que são viáveis de se pagar em termos de produção, porque é o creator que está executando isso, em larga escala. Então, nunca houve essa oportunidade para as marcas navegarem num ambiente tão fértil se elas souberem usar. Isso, ao mesmo tempo, traz muita oportunidade. Ao mesmo tempo, nós vamos acompanhar um movimento, sim, de uma mudança das grandes empresas no Brasil e no mundo. Porque se a pessoa souber usar bem as plataformas, ela sendo um pequeno negócio, pela primeira vez ela vai poder brigar olho no olho com os gigantes, se ela souber provar assim. E não à toa você começa a ver cada vez mais marcas que nasceram nesse ambiente digital, né? Indo inclusive para o varejo físico. Então, é uma realidade que a gente vai ver nos próximos anos essa grande mudança. E que no final das contas, a marca grande, ela não precisa deixar chegar numa data dessa, dia do consumidor ou Black, para entender, caraca, essa pequena aqui nativa digital tá pegando um share meu já, de tanto que ela já tá presente criando estratégias com micro-influenciadores. Não só com micro, mas enfim, trabalhando influência. Boa. Bora nessa. Aqui um outro dado legal para vocês é que a influência hoje ela não impacta somente amplificação, awareness. Então, existe uma crença, né, no mercado,
e que talvez você tenha essa crença, que a influência só trabalha para branding, para, enfim, amplificação, para falar com as massas. Não. A gente tem produtos e dados que a influência pode sim chegar a novas audiências, novos territórios, como a gente vai falar aqui também, e conversão direta. Tá? Então, 28% hoje do resultado do marketing influência também está aí dentro da conversão direta, né? Ou seja, o cupom, né, o call to action direto ali para o site, enfim, depende da estratégia, né? Sim, quando você está falando em construção de marca, awareness é só um dos fatores. Quando você analisa na literatura sobre marca, são cinco pontos essenciais ali. Tem awareness, mas tem a construção do julgamento que uma pessoa tem sobre uma marca. Tem sobre desempenho que a pessoa acredita que aquela marca consegue refletir, sobre a imagem da marca, sobre o sentimento que alguém tem, que uma pessoa tem com alguma marca. Ele pode aumentar se influenciadores que eles se espelham, eles, né, transmitem um sentimento positivo sobre uma marca. E a questão que a gente já falou da fidelização. Então, a awareness, ela é a base da pirâmide de marca, né? Mas vários outros fatores, eles são impulsionados dentro da construção de marca, além do awareness, né? Não, com certeza. Pode falar. As marcas, hoje, você consegue, através de uma produção correta uma peça de comunicação, que a pessoa seja uma nova audiência, que ela já se engaje com aquilo, que ela se engaje com aquele criador e ela compra aquela peça dentro de um único asset de comunicação. Então, existe um entendimento que um asset de um creator, quando tem um objetivo mais amplo, ele consegue ser mais engajador do que uma peça hard sell de final de funil. Sim. E ele, ao mesmo tempo, ele consegue o inverso. Ele consegue trazer uma possibilidade de construção de nova audiência de um modo que a marca falando por si só também não consegue. Então, a capacidade que o creator tem de ser tanto em topo de funil como em final de funil muito mais efetivo do que marcas falando por si só. Não, com certeza. Às vezes eu vejo um asset, um vídeo de um creator que comunica ao mesmo tempo o posicionamento daquela marca e ainda no final usa o produto, né? Então, enfim, faz o unboxing, por exemplo. Então ele está justamente fazendo essa transição do awareness, do topo até lá a conversão final. Acho que é legal falar que não é que a gente é contra a compra de mídia, muito pelo contrário. A crença que a gente vê na Spark, cada vez mais a performance do marketing de influência está atrelado boa estratégia de produção de asset, de uso correto de creators, deles terem capacidade de executar aquilo, junto com impulsionamento e compra de mídia. Não, com certeza. Isso orquestrado e trabalhando em conjunto. Não é nada, não são coisas excludentes, são complementares. Cada vez mais. Né? Total. Boa. Agora aqui um pouquinho sobre esses 59%, né? Como chegar em novas audiências. Comunidades digitais. A gente está entendendo cada vez mais que o Dia do Consumidor é igual a decisão baseada em confiança. E para tangibilizar um pouquinho, né, essa decisão baseada em confiança, a gente vai comentar um pouco sobre comunidades digitais, mas tangibilizando o que são, como descobrir comunidades, como escolher influenciadores dessas comunidades. Então agora a gente chega num momento um pouquinho mais prático, mas eu queria reforçar que já passou de ser uma tendência, não, é uma realidade. 54% das empresas B2B usam comunidades para melhorar a experiência do cliente e 38% das marcas consideram comunidade seu principal canal de crescimento orgânico. Ou seja, se você que trabalha numa marca, seja ela o segmento que for, só está prestando atenção nas comunidades óbvias, está perdendo território nas outras. Né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre comunidades digitais não tão óbvias assim, que talvez esteja o seu público. Eu vou dar um exemplo que eu até comentei para o Fê mais cedo. Eu sou fãzaço de Fórmula 1. Aí eu vi uma campanha ali, alguns assets da influenciadora Sela, sabe? Que tem aquela personagem milionária e tal. Só que ela não faz conteúdo de automobilismo, ela não fala de carro,
e por que a Audi quis ela para fazer uma campanha? Pô, a Audi chamou ela para divulgar o carro, a Audi entrando na Fórmula 1, importância extrema ali para a categoria máxima do automobilismo, e além de chamar os especialistas, né, em automobilismo, chamou, por exemplo, a Sela, só que depois eu fui dar uma fuçada no community, né, que a gente vai falar aqui, automobilismo é a terceira, é a top 3, ele tá no pódio dela, da audiência dela, né? Então, assim, faz sentido, olhando para o influenciador, talvez não faça sentido a ela, é um personagem, é ela comédia, não produz conteúdo sobre isso, ela né? não produz conteúdo sobre isso, mas espera aí, a audiência dela consome muito carro elétrico, automobilismo, etc. A gente vai falar também de perfil socioeconômico, então é muito sobre isso, né, Fê? Às vezes a marca precisa se ligar que não é também só sobre, entre aspas, o influ, mas a audiência dele. Sim, a gente está em ano de Copa do Mundo, né? Na última Copa do Mundo, a gente fez uma pesquisa para entender quais eram os creators que mais estavam engajando Copa do Mundo, e o ranking deu Diogo Defante, que nem gostar de futebol direito ele gosta. O Fred dos Impedidos, que é sim da comunidade esportes, ampliou para o BBB, mas esse cara era realmente de esportes. A Casé, o Casimiro, o Casé, que entrou em esportes nos últimos anos, mas se você for pegar o histórico do Casé, ele faz react de diversos conteúdos diferentes e reúne várias comunidades dentro né, das suas lives. E os principais nomes ali que estavam lá, teve caso com o Rabin, teve vários creators que estavam lá na Copa do Mundo e engajando, eles não eram necessariamente do futebol. Então, as marcas que souberam aproveitar em 2022, encontrar, né, principalmente Dia do Consumidor ou Copa do Mundo, que é um assunto universal, não é um assunto, esse ano de novo, não é um assunto, né, de futebol. E aí você vai encontrar pessoas de maternidade, de jogo, do tênis, do basquete, de né, do automobilístico. Todo mundo vai falar de Copa do Mundo e tem os seus creators que são relevantes e que engajam melhor e que trazem mais confiança dentro daquelas comunidades. Então, acho que pensar fora da Copa do Mundo, isso é meio óbvio, assim, mas quais comunidades elas são relevantes dentro do assunto Copa do Mundo, e quem são as pessoas dentro dessa comunidade que fazem o negócio, né, reverberar, fazem a marca criar. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai trazer uma pesquisa que a gente fez de Dia do Consumidor e vai trazer exatamente isso. Quais são as comunidades hoje que estão mais engajando com o Dia do Consumidor para até melhorar a estratégia do pessoal que está aí assistindo a gente. Tem um ponto adicionando, né, ao que você trouxe, esse exemplo, que, obviamente, o creator que faz review de carro é o cara que vai ser o mais buscado por uma Audi para fazer essa campanha. Quando você tem esse tipo de leitura, que você acha esse cruzamento de creators que têm audiência, mas que não necessariamente têm a sua produção de carro, além da eficácia que você tem do ponto de vista de performance do conteúdo dentro daquela comunidade que tem esse cross de audiência, também tem um ponto que é o financeiro. O creator que fala de carro, quando for contratá-lo para falar de carro, vai ser o cachê mais caro dele. Quando você traz uma audiência não óbvia, que é um creator que fala sobre outro assunto, para falar de carro, ele não vai cobrar tanto pelo cachê dele do que o cross. Então, isso traz um resultado também na linha final da campanha, do custo por impacto. Então, trazendo esse ponto, adicionando não só eficácia de campanha, mas também eficácia no orçamento de rentabilizar a verba. Super, super importante olhar para isso também, porque a audiência, né, nesse exemplo que eu dei, a audiência da Sela é uma audiência qualificada para esse tipo de conteúdo, mas talvez o CTR ali, a atenção seja talvez até maior, porque é algo não óbvio que ela vai postar também, né, porque ela está ali dentro de uma linha editorial, digamos assim, de entretenimento, de comédia e pum, Audi. Opa, deixa eu prestar atenção aqui também nesse conteúdo, né? A gente fez um trabalho recente para uma marca, você pode falar
sem citar a marca, mas no segmento de luxo que teve essa leitura que falar com os fotógrafos, um segmento de luxo de um banco faria muito sentido. Caraca. Isso sem dados, não tem como. Não tem como. Sim. Então, a influência 1.0 era olhar a audiência desse influenciador, o que ele falava, e vamos contratar um influenciador nesse sentido, que vai falar sobre isso. Mas a pessoa que é fotógrafa, ela não é só fotógrafo o dia inteiro, ela tem um banco, ela tem um carro, ela tem a vida dela. E aí você consegue inserir de modo que faça sentido na narrativa dele e que você fala com a audiência e com custo menor. Muito bom, muito bom. Bora nessa. Tem ainda aqui alguns dados legais para vocês. Conteúdos integrados e customizados para comunidades performam 57% melhor, que é bastante sobre isso que a gente está comentando. Comunidades podem aumentar o valor do tempo de vida do cliente em 46% e reduzir custo de aquisição em 32%. Clientes vindos de comunidades convertem 22% mais rapidamente do que leads tradicionais. Então aqui tem alguns dados, né, justamente para que a gente olhe com atenção para comunidades digitais. E outros 2 pontos que eu queria trazer para vocês sobre influenciadores. Né? Influenciadores com 10 mil a 1 milhão de seguidores passam mais segurança aos consumidores do que celebridades tradicionais, e até os micros são percebidos como mais confiáveis. Claro que depende da estratégia. Dentro de uma estratégia, a gente pode usar hero, né, os maiores, médios, enfim. E campanhas com micros, as marcas estão conquistando 4 vezes mais conversões, 86% mais engajamento, CTR 40% maior. Ou seja, você que está aí assistindo, né, tomando nota, nos escutando, na aba aberta, precisa, se você faz influência hoje de forma manual, já não dá mais. Então fica aí até o final para você entender como que é feita fora do Excel. Se você faz só olhando para a audiência para influenciador e não com esse olhar, né, crítico aí para audiências também não óbvias, presta atenção que agora o Fê vai mostrar um pouco do Community Discovery, que é um estudo que a gente fez olhando para o Dia do Consumidor, para as melhores comunidades hoje, que estão ali engajando, né, com essa data, até para você se preparar. Bora lá, Fê? Perfeito, bora. Lá dentro de casa, toda vez que a gente vai iniciar qualquer processo de curadoria, a gente sempre vai fazer estudos, vai pegar os melhores dados disponíveis para a gente e que trazem, né, exatamente o problema do negócio e que a partir do problema de negócio a gente traz dados que ajudam aí Só o pessoal aqui de channels e de curadoria para fazer o melhor trabalho possível. Então a Dani lá da nossa equipe, uma líder fantástica em curadoria e canais, ela deu para a Human Data o desafio de, para o Dia do Consumidor, entender quais comunidades elas estão engajando com, né, com o Dia do Consumidor e quem está engajando acima ou abaixo da média com o Dia do Consumidor. E dentro da plataforma da Human Data de Community Discovery, a gente pode encontrar esses influenciadores de diversas comunidades e fazer uma curadoria muito mais rápida, mas além de ser muito mais rápida, muito mais certeira E aí a gente tem aqui todo um trabalho coração de Data Science, que é o nosso trabalho estatístico para definir as metodologias de Community Discovery, e também tem a parte de inteligência artificial que ajuda a gente a trazer esses dados de maneira mais rápida, mais volumosa e de maneira muito mais assertiva do que se a gente fosse fazer isso dos métodos tradicionais antes de machine learning em Python. Então, aqui trazendo o Dia do Consumidor, né? Quais são aquelas comunidades que estão mais engajando com esse tema? Então, a gente viu que maternidade é o número 1, é o primeiro. Então, a gente já está vendo muitas conversas, buscas sobre produtos, fraldas, principalmente fralda, complemento. Então, tem muita coisa de maternidade aqui relevante e é um tipo de curadoria fantástica aqui para a gente pensar em perfil de influencer que a gente já está usando dentro da Spark aqui para fazer a nossa curadoria. O segundo ponto é também a oportunidade de viagens. Então, as marcas aí que têm companhias aéreas. Então, também esse é um ponto importante das pessoas aqui buscando a melhor promoção para a Disney, para o Beto Carreiro.
O terceiro ponto é fotografia. A gente, né, acompanhou aqui a extração de dados e viu muitos fotógrafos buscando esses produtos que são extremamente caros na vida de um fotógrafo, como lentes e câmeras. Então, como sendo outro ponto muito importante, pets, ração, tapetinho de cachorro, carros elétricos. Isso aqui a gente achou fantástico, porque é uma comunidade muito grande do pessoal de transporte de aplicativo, e que eles estão já querendo saber o que vai acontecer aqui com as montadoras que estão oferecendo carro elétrico, porque aqui, assim, um desconto em carro para quem trabalha com isso é fundamental, muitas vezes, para melhorar aqui o seu retorno, né, sobre o seu investimento. Educação, então o pessoal buscando desconto em pós-graduação, em graduação. Depois a gente vai para diversos outros aqui, desde as comunidades como tecnologia, computadores, smartphones, até vinhos mesmo, vinhos. Aí o pessoal também dos marketplaces né, de vinho. Sim. É outro ponto bastante importante. Posso te interromper? Claro, até para ficar claro para o pessoal que está acompanhando. Então, o que significa? Que creators que falam sobre maternidade, elas estão se conectando e esperando o Dia do Consumidor? Elas engajam 211% a mais do que a média no assunto Dia do Consumidor. Legal. Então, como que uma marca que tem como target produtos para bebê, produtos para mãe, poderia extrair valor disso? E aí a gente tem um ponto bastante legal aqui, né? Que a gente tem mais de 100 comunidades que a gente mapeia. A partir de uma composição de quais comunidades eu quero atingir, a gente tem um puta trabalho legal aqui que a gente consome da Human Data de curadoria em todas essas comunidades, e foi criado aqui, a partir desse desafio da Dani, a comunidade do Dia do Consumidor. E aí a gente tem um ranking aqui com centenas de milhares de influencers que passaram aqui, com uma curadoria específica para o Dia do Consumidor, onde você vai encontrar desde grandes influenciadores. Então, se você contratar o Neymar, logicamente ele vai ser um nome muito relevante para expandir o assunto Dia do Consumidor, porque ele é muito grande. Mas a gente pode vir aqui e escolher aqueles tiers que fazem mais sentido aqui dentro da nossa tomada de decisão. Então, dentro de macro influencers, você vai encontrar as marcas que estão sendo mais buscadas, mais comentadas, mas também aqueles influencers como o Caio Ariel, as páginas Sou Eu nos Esportes, a Carol Saad. Então tem muitos influenciadores, onde a nossa IA aqui, vou aumentar aqui inteiro, a nossa IA consegue fazer também busca por temas. Então, se a gente jogar aqui maternidade, a gente vai encontrar só, né, dentro daquela estratégia que a gente tem de entender que maternidade é um assunto importante e relevante. Aqui estão todas essas influencers aqui, a maior parte delas são mulheres, que falam com esse público de maternidade. Tá, então, só para eu tangibilizar, eu sou uma marca vendo fralda, por exemplo, eu quero ter uma curadoria assertiva e uma escolha de influenciadores que, além de falarem com esse meu target, com esse meu produto, também está engajando no Dia do Consumidor. Perfeito. Então aqui eu teria uma escolha assertiva nesse aspecto. Perfeito. Certo? E aí você pode pensar em uma comunidade de pediatras, por exemplo, que para maternidade é legal. Você pode pensar em educação infantil, então a gente tem aqui, por exemplo, quando joga pediatras, Daniel Becker, doutora Ana Escobar, doutora Bianca Mello Soto, porque as comunidades, elas são, né, se eu faço esporte, eu consumo muito conteúdo das comunidades de nutrição, de esporte, de material esportivo. Então, assim, se você vai nos clubes de São Paulo, se você vai todos os clubes de elite de São Paulo, as quadras de tênis, elas são patrocinadas por algum banco. Então você vai lá, uma é XP, outra é o Safra, porque o cara que joga tênis, ele consome investimento, consome roupa, consome todos os outros atributos. Então, você conseguir encontrar quem são, né, esses influenciadores dentro de cada uma das comunidades, pensando num mix de quais comunidades eu quero atingir
de acordo com o meu contexto de marca, Tá. e tendo esses dados aqui que eu acho fundamentais para agilizar e trazer de uma maneira, né, percentual mesmo, trazer de uma maneira estatística qual que é a relevância de cada uma delas, ela faz muito mais sentido do que pensar somente na curadoria criativa, que eu acho legal, a curadoria, Sim. né, Que construa a imagem atrelada àquele creator que é uma autoridade, mas Sim. aqui você amplia essa conversa não só para Sim, autoridade. Então a gente usa os dois pontos, a parte criativa, né, mas também toda a parte quantitativa. E uma dúvida, Fê, que talvez seja uma dúvida aí do pessoal. Que nem eu tava falando, por exemplo, sou head macho de uma rede de academia. Eu sei com quem eu converso. Eu converso ali com a galera que quer fazer exercício, bem-estar, talvez crossfitters, por exemplo, mas eu quero sair um pouco da bolha, eu quero achar um novo território. Consigo, via community, fazer isso de forma prática? Exatamente. Aqui, quando você entra no Community Discovery, a gente, né, faz um estudo da sua marca, e aí dentro do estudo da sua marca você vai ver quais comunidades elas estão engajando acima e abaixo da média com a sua, com a sua marca. E aí você pode fazer, o que você pode fazer é trazer para a gente a curadoria, né, de quais comunidades você quer atingir, ou você mesmo pode entrar na plataforma e já fazer uma pré-seleção de nomes aqui, como, né, só clicando aqui a gente já faz essa pré-seleção de nomes, mas sempre a gente tem aqui um comparativo entre marcas, a gente faz um estudo aprofundado de cada marca para saber qual comunidade então eu consigo ela é relevante. ver se a minha academia está perdendo share em alguma comunidade específica. Exatamente. Legal. Então acho que é um pouco disso a gente tem do Dia do Consumidor. A gente, para passar aqui, eu acho que é interessante dentro do Community Score aqui do Dia do Consumidor, vocês podem ver aqui diversas outras comunidades aqui, como arquitetura e design, negócios e empreendedorismo, e por fim aquelas comunidades que estão engajando abaixo da média, aí crossfitters, fisiculturismo, corrida de rua, calistenia, o pessoal aí dos exercícios físicos estão engajando muito menos aí com esse assunto do que o pessoal aí da maternidade. Então, como dica que eu tenho para o Dia do Consumidor faça uma curadoria legal de comunidades que você quer atingir, passa um tempo pensando nisso, a Spark está aí também para ajudar a pensar em quais comunidades, em quais são esses influencers que engajam dentro daquelas comunidades, mas eu acho que o futuro é esse, e a gente está cada vez mais aprofundando essa discussão, aprofundando esses dados, para que a gente sempre tome a decisão correta aqui quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Legal. Só tentando tangibilizar um pouco aqui, quando a gente olha, por exemplo, para um segmento de viagens, para além de negócios atrelados à viagem, a gente pode falar, por exemplo, sobre um cartão de crédito, né? E o cartão de crédito ele vai produzir a comunicação dele de um modo para maternidade, de outro modo para viagem, de outro modo, eventualmente, para uma loja de pet. Total. Então, quando a gente olha essas comunidades, é importante a gente não olhar para aquilo que a gente fala muito, as marcas endêmicas daquilo. Óbvio que essas têm que extrair valor porque tem oportunidade de seus concorrentes. Mas uma marca que tem como uma solução de pagamento, ela consegue entrar com comunicação e conversas em várias daquelas comunidades. Então, a grande fortaleza que tem é você usar os dados para furar a bolha, né? Que é o que a gente fala tanto. Não, com certeza. E galera, só para vocês terem noção, né, dentro dessa plataforma aí que a gente construiu esse estudo, bem breve, até porque aqui a gente está com um tempo limitado, tem mais de 100 comunidades e microcomunidades. Né? Tem comunidades, por exemplo, crossfiteiros, vinho, diz uma aí, diferente. Canais abertos. Canais abertos. Tem streamings de música, podcasts, a gente tem um trabalho bem legal de podcasts, a gente fez um estudo agora
de mercado para entender o mercado de influência, e a gente percebeu a intenção das marcas investirem cada vez mais em podcasts nos próximos anos. Então, respostas de decisores de grandes marcas falando que eles querem investir mais em podcasts. Então, a gente tem aqui, né, dentro das comunidades também várias outras, e é um organismo vivo. Então, toda vez a gente está trazendo aqui alguns exemplos de comunidades por marcas, né? Quando a gente faz comparativos de marcas também, quando a gente tem um estudo aprofundado para tomar decisão dentro de Spark, aqui, quando um cliente nos provoca nesse sentido, a gente faz um estudo muito sério, muito aprofundado sobre essas comunidades. E eu acho que é legal, te interrompendo aqui, mas para você contar um pouquinho a questão do uso sociodemográfico, como que a gente usa essa questão de pirâmide social, de classe econômica, porque, obviamente, as marcas têm seus posicionamentos mais populares, mais premium, e como que a gente cruza isso, que é algo que eu enxergo como único no mercado brasileiro. Sim. Perfeito. Dentro aqui também das comunidades, a gente correlaciona, a gente cruza, pode mostrar, a gente cruza as comunidades, vai lá em diagnóstico do creator. Isso. A gente cruza as comunidades também por renda. Então, coloca aí o Defante aí que eu tava falando. Defante. Diogo Defante. Então, a gente cruza todas essas comunidades, né, vendo qual que é a pontuação desse influencer em todas as comunidades, mas também traz a renda das pessoas que estão seguindo ela. Então, por meio de painéis, a gente tem um painel com mais de 100 mil pessoas que respondem mensalmente algumas questões, algumas perguntas aí principalmente relacionadas a perfil sociocomportamental e econômico. Então, a gente usou os dados principalmente a metodologia do Serasa Mosaic para construir isso. Então, dentro dessa metodologia, são 9 grandes grupos. E aqui a gente vai falar do Defante, né? Qual que é a comunidade que o Defante mais hoje, né, ele conversa, então ele vai calculando, nossa IA vai rodando aqui, pegando todas as pessoas e vai processando, e pode descer tudo, daqui a pouquinho ele vai Esse vai carregar. Community Score, Fê, acho que é legal, porque é uma métrica core aqui do community, né? Quando a gente olha aqui, maior community score é futebol, tá carregando ainda, mas enfim, pro Diogo Defante. Sim. Explica para quem é leigo, o que é esse score aí, esse score de comunidade? O score é o quanto aquela comunidade ela engaja acima da média com aquele influenciador. Tá. Então, se a média de engajamento da comunidade é de 20%, aquele influenciador tem 200%, ele está engajando 1000% naquela comunidade. E aí a gente consegue ver quanto acima e abaixo. Então, às vezes, aquela comunidade ela engaja 30% com a internet, e com sua marca ou com aquele influencer é 15%, você tem 50% de community discovery. Entendi. Porque você está abaixo do quanto aquela comunidade engaja com outros creators e outras páginas e mídias. Boa. E aqui, quando a gente coloca aqui o Diogo Defante, qual que é a sua audiência estimada por persona, aquelas audiências que mais engajam acima da média que a gente está falando, a primeira dela é jovens de periferia, a segunda é massa trabalhadora, depois jovens urbanos, donos de negócio, adultos urbanos, a penúltima elite brasileira e a última rural agro. E aí a gente já tem uma noção aqui de, né, ter um engajamento muito grande com a comunidade de jovens de periferia, e aquela comunidade que, né, aquela, não comunidade, mas qual que é a audiência aqui por persona, por classe socioeconômica aqui, que mais atinge. Quando a gente sobe aqui, acho que já deve ter carregado. Você aperta de novo em todas as comunidades. Aqui. Acho que quando você desceu ali. Mas enfim, aqui vão aparecer todas as comunidades com a pontuação igual a gente viu para marcas aqui de todos os nossos influencers. Então, além desse ponto que a gente já falou de comunidade, também tem a questão de perfil de renda, que eu acho que é muito relevante. E aqui dá para fazer o caminho inverso, né? Então, se você colocar ali creators por persona ali em cima. Isso. Você consegue ver só em Elite, por exemplo, Elite brasileira, que a gente vinha falando agora há pouco, pode ver todos os influenciadores. E ele traz um ranking de influenciadores, desses influenciadores que mais engajam com a Elite brasileira. Então, Gisele Bündchen, Perrengue Chique, Silvia Brás. Você pode buscar aqui... Só micro, por exemplo. Só micro influencers. Aí
Aí ele vai rodando aqui nomes bem relevantes, e pode voltar um aí, porque eu acho legal comparar. Voltar as personas ali. E aí você joga jovens de periferia, aí é outro mundo. Sim. E aí você vai encontrar outros, né? Aqui pode ver todos os influenciadores. Aí você vai encontrar o MC Rian, o Neymar, o MC Cabelinho. Dentro de micro-influenciadores também são outros micro-influenciadores aqui, Nova Paraisópolis, Boteco Burgman Enseada, Gabriele Perobelli. Aí volta aqui e deixa aberto o número de seguidores. Boa. E dá para você buscar por tema também. Então, quero falar com gastronomia, por exemplo, joga cozinha aí. Aqui no filtro, cozinha. Então ele vai buscando pobre na cozinha, sua cozinha saudável, favela na cozinha. Então, puta ferramenta legal aqui dentro desse contexto, porque se você for jogar lá em Elite, se for jogar gastronomia, não vai aparecer todas essas páginas que a gente viu aqui. E aí você pode buscar por maternidade, por cozinha, por jogador de futebol. Então, são as principais 9 comunidades que a gente traz aqui, e dá para se fazer o caminho inverso também, pensar no creator e ver com qual renda ele engaja, e a partir de um perfil socioeconômico que eu quero atingir, eu consigo ter ali quais são esses creators que mais engajam com aquela renda. Isso é muito legal, né? Porque também realidade das marcas, hoje em dia tem um monte de creator que bate na porta delas, né? Dos médios, pequenos negócios. Quero permuta, etc. Sim. No final, permuta é custo. Se você tem uma ferramenta como essa, você consegue mensurar se aquele perfil daquele criador de conteúdo é engajado com o seu negócio, com a sua marca, isso você consegue ter uma assertividade muito melhor, seja para você prospectar ativamente, trazer novos, seja para você responder àqueles que procuram engajamento com o seu negócio. Muito bom, muito bom. Galera, aqui a gente mostrou só um pouquinho aí do community para vocês, então quem tiver curiosidade, entrar em uma call específica, né, para o community, para vocês entenderem cada comunidade para a sua marca ou para o cliente da sua agência, só escanear esse QR Code, tá? Que vai direto para o nosso time, aí, direto para a Débora. Então a Débora está esperando aí quem tiver interesse em conhecer melhor o Community Discovery, cai direto no WhatsApp, só agendar aí rapidinho, 1 hora, meia hora, para vocês conhecerem melhor a plataforma, até porque aqui a gente já está praticamente com o tempo estourado. Mas tem vários módulos, mais de 100 comunidades, dá para criar comunidades que hoje não existem, né, dependendo da demanda de vocês. Então, escaneia o QR Code aí agora, que a gente vai te ajudar a encontrar as melhores comunidades e fazer uma curadoria estratégica, né, para o Dia do Consumidor e, enfim, para o ano como um todo. Uma última pergunta para ti, Pinho. O Fernando que manja todo, pô. Cara, uma dica, assim, uma boa prática que você quer deixar para a audiência, para quem quer começar influência ou para quem já faz influência, a não cometer talvez um erro, para não cometer algo que hoje a gente, os caminhos das pedras a gente já entendeu. Então, tipo, queria uma dica sua prática, seja para uma marca, para uma agência que está nos assistindo. Primeiro, um negócio que é muito óbvio, mas a gente vê muita gente não fazendo. Entender o que você quer com aquele negócio, com aquela estratégia de comunicação, independente da influência. Sim. Analisa quais são as premissas que você está buscando, quais são os seus indicadores de sucesso. Não coloca dinheiro de longo prazo em nenhum tipo de influenciador sem testar pequeno. Às vezes a gente vê contrato de longo prazo sem fazer um post para ver se engajou, se não deu resultado. A partir disso, vê se essas premissas pararam de pé, se deu certo ou não. Se deu certo, escala. Se não deu, volta para casa, revê a estratégia, faz de novo e assim vai evoluindo. Essa oportunidade que o digital dá e o marketing de influência, quando você traz dados para dentro de casa, é você conseguir errar pequeno e barato e, ao mesmo tempo, se dá certo, você escala. Total.
Eu acho que vem junto dessa sua fala a necessidade desde o começo da mensuração. Porque sem a mensuração, sem o dado, sem a tecnologia, a gente não consegue escalar, tomar decisões e ir testando cada vez mais, né, esse canal. E saia do like, porque hoje like diz muito pouco. Boa. Excelente clickbait pra gente fazer um corte. Fê, uma dica sua aí para fechar, prática, pra galera sair do zero, seja para quem já faz influência. Eu acho que seja mais cético, sabe? Eu acho que as marcas estão muito no feijão com arroz, sabe? Uhum. Eu acho que vale aprofundar mais mesmo nos públicos, em quais comunidades eles estão engajando, entender como é que os jovens, o pessoal, né, o pessoal mais velho, eles estão interagindo em redes sociais, quais redes sociais elas são realmente relevantes para esse público. Uhum. Então acho que é ser mais cético, fazer mais estudo, cobrar mais dados das agências, inclusive da gente, para a gente entregar cada vez os melhores dados. Então seja cético, e principalmente o ceticismo para criatividade, para pensar novas comunidades, novos territórios. Boa. Que muitas vezes, igual você falou da Sela, que quando você analisa lá o Community Discovery, o automobilístico é a terceira comunidade que mais engaja com ela, e quando você olha o produto que o conteúdo que ela produz não tem nada a ver com automobilismo. Então acho que se provocar a pensar diferente, ele acho que é um caminho interessante para as marcas. Excelente. Pessoal, vou reforçar o nosso QR Code aqui para conversar com o nosso time. Esse conteúdo não termina aqui, a gente pode te ajudar depois, marcando uma call individual com cada marca, com cada agência. Obviamente, também, né, esse conteúdo vai ser disponibilizado nas nossas redes, no nosso grupo do WhatsApp, em social, enfim, nos nossos canais, para rever, para anotar dicas. Então a gente quer te conhecer e te ajudar apresentando o Community Discovery, e não só o Community, tá? Hoje a gente tem um portfólio de soluções, de tecnologias que pode te ajudar em curadoria, gestão de campanhas, mensuração, comunidades digitais, saúde de marca. Putz, tem muita coisa. Então vale a pena conhecer, né, falar com o nosso time. Então tá aí o QR Code. Fê, muito obrigado. Eu que agradeço, Vini. Conte comigo sempre. Vamos nessa. Pinho, obrigado. Sei que tua agenda é punk. Quero meu kit, aquele lá. Gostei, viu? Porta-cabos. Boa. Muito obrigado pela tua presença. A agenda aí é punk, mas... E a camiseta também. A camiseta também, verdade. Sócio da empresa não tem. O founder não tem as coisas da empresa. Não tem. Boa. Galera, muito obrigado aí pela audiência e com certeza faremos mais. Mês que vem a gente tem um outro episódio aí para todo mundo. Valeu. Valeu, obrigado.